Queridos, a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos abrir a palavra do Senhor, 1 Samuel, capítulo 1. Conta-nos a história de Ana, de uma família não muito diferente da nossa, tendo algumas necessidades e até mesmo alguns problemas, mas mais interessante que mesmo Deus que operou milagres no passado é o Deus que está presente aqui hoje para também fazer milagres na sua vida, em nome de Jesus, amém? 1 Samuel, capítulo de número 1. Todos acharam, amém? Amém. Glória a Deus. Também os que estão em casa nos assistindo, que Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos orar antes de iniciarmos a mensagem. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, nós entregamos a Deus nas tuas mãos o nosso espírito, o nosso coração, na certeza, ó Pai, de que o Senhor tem algo para nos dizer nessa noite. Fale conosco, assim nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Capítulo 1 de Samuel diz assim, no primeiro livro: havia certo homem de Ramataim, Zufitá, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Itou, filho do Efraimita Zuf. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não tinha. Como eu disse, é uma história que mostra algumas situações, melhor dizendo, né, que acontecem em família, em casa, e não é diferente, como eu disse aqui, de nós. Todos nós vivemos em família e sabemos que vez ou outra há uma situação para ser resolvida, não é assim? E aqui no texto, logo de imediato já nos diz que Eucana, nessa época que estava tudo certo, tinha duas mulheres, e uma não podia dar filhos, que era Ana, e a outra, Penina, já era bastarda, já tinha dado para ele alguns filhos. E essa situação foi desenrolando porque Ana era estéril, Penina não era amada ou não se sentia amada. Olha para você ver os conflitos que existiam aqui dentro deste lar. E Eucana, ele se sentia assim insuficiente, para Ana, porque o texto subsequente vai nos dizer que ele amava mais Ana do que Penina. E de tal forma que chega um ponto que ele diz para Ana: se eu não sou meu amor, ou eu não é maior ou melhor ou suficiente do que 10 filhos. Então, para você ter uma noção, Ana estéril, Penina, ela observando tudo isso, sempre que eles iam para Siló apresentar sacrifício, Eucana sempre dava uma porção a mais ou maior para Ana. Consequentemente, Penina, ao observar isso, se sentia não amada, e Eucana se sentia também que não era suficiente para poder fazer a alegria de Ana, a sua amada. Os conflitos, que existiam aqui dentro dessa família, e que nós aprendemos algumas lições aqui com essa situação. Claro, nós vamos, no decorrer da leitura aqui, deixar o Senhor falar conosco neste momento. Versículo 3 diz assim: todos os anos este homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina
dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor tinha deixado estéril. Olha só como nós já falamos aqui na introdução. Ana era estéril, mas por permissão do Senhor, Deus havia permitido que ela fosse estéril. E aí o versículo 6 segue dizendo: porque o Senhor a tinha deixado estéril. Sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isto acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival, ou a outra esposa, de Elcana, Penina, a rival, provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que não sou melhor do que você? Será que não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor, e fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Olha para você ver que situação inusitada. Dentro da própria casa não havia esta harmonia, este clima festivo, porque Penina, aquela que podia e tinha filhos, ela ficava provocando a Ana, que era estéril por parte do Senhor, e ela provocava ela ano após ano, quando todos iam até Siló apresentar sacrifício ao Senhor. E Ana sofria muito com isso, porque a sua rival ficava sempre cutucando, sempre dizendo para ela que ela não tinha, que ela era estéril, e ela ia e chorava e não comia. E é claro que, como eu disse, às vezes há situações na vida que também nos tira a nossa paz, tira o nosso sossego e causa em nós essa tristeza, assim como Ana. Situações essas que talvez nem foi você mesmo que causou, mas algo aconteceu com você, e situações que têm o poder de arrancar de nós a alegria, mesmo estando indo oferecer sacrifício ao Senhor, porque o texto diz isso. Ela ia oferecer sacrifício, mas ao invés de oferecer um sacrifício ao Senhor com um coração alegre, com um coração jubiloso, ela ia chorando por causa da provocação da outra, e ela chorava e ela não comia. O salmista diz para nós assim: olha, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas aqui Ana, por causa da sua situação essa que a fazia sentir humilhada, desvalorizada, e até mesmo de uma certa forma desprezada, mesmo tendo o amor do seu marido, como o texto já diz, mas internamente era o que ela sentia. E aqui eu também chamo a sua atenção, porque a verdade é que há momentos na vida e situações que nos faz ter uma interpretação errada acerca do outro. Por quê? Porque ela achava que o mais importante para o seu esposo era dar filhos. Contrapartida a isso, o seu esposo já tinha declarado: olha, você para mim é mais importante do que tudo. Você para mim, do jeito que você é, do jeito que você está, para mim é mais importante. E prova disso que ele sempre dava para ela porção dupla, sempre a mais, porque ele a amava, mesmo não podendo dar filhos para ele, mas ela se sentia assim. E é aqui
que eu falei, eu quero chamar a sua atenção, porque às vezes as interpretações que nós temos são baseadas naquilo que nós estamos sentindo. Às vezes nós temos uma interpretação acerca do outro, mas essa interpretação ela é baseada naquilo que eu estou vivenciando, nas minhas dores. Aí eu começo a deduzir, achando que o outro pensa isso de mim. E aí muitos conflitos são gerados por causa disso. Mas é interessante que, se nós olharmos atentamente para este texto, nós iremos ver que teve um dia que Ana decidiu não ser mais a mesma. Ela decidiu não fazer mais a mesma coisa, chorar e não comer. Ela decidiu mudar, ela tomou uma atitude diferente. E é exatamente isso que tem o poder de nos tirar de um lugar e nos colocar a um outro patamar. Porque ela decidiu, olha só, versículo 9. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira, junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou. Aquele dia que a pessoa acorda e diz: olha, não dá mais para viver dessa forma. Não dá mais para ficar simplesmente achando que todo mundo está contra mim. Não dá mais para ficar tendo interpretações erradas acerca do meu esposo, acerca dos outros. Não dá mais. Ela se levantou. E aqui é o ponto-chave, porque quando ela se levanta, ela decide mudar a sua vida. E consequentemente a sua história foi transformada e foi mudada. É uma decisão pessoal. É uma decisão que nós precisamos de tomar todas as vezes que sentimos assim como Ana se sentia. Porque ficar chorando, ficar lamentando aquilo que passou ou aquilo que não pode mudar, não vai mudar em nada, não vai resolver em nada. Mas ela se levantou, olha, decidiu, e com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. Decisão. A alma dela não ficou em festa. Ela lutou contra a própria alma. Ela lutou contra a própria amargura. Porque tem gente que fala assim: não, eu não estou me sentindo bem ainda, então eu não vou fazer. Está sendo vencido por si mesmo. Está sendo vencido pelas amarguras da alma. Da mesma forma, quando a questão do perdão: ah, não, eu ainda estou sentindo algo. Você tem que ir contra a sua vontade, contra a sua alma, contra a sua amargura, contra o seu próprio orgulho. Aqui o texto diz que ela se levantou e com a alma ainda amargurada. Olha, entenda que a atitude de subjugar a sua própria alma, a sua própria natureza, é que faz com que as coisas mudem. Não é esperar acontecer aqui dentro, quando estiver bem, isso vai passar, aí eu vou lá. Não, está errado. Você nunca vai lá. O tempo vai passar, e nesse passar de tempo muitas oportunidades podem ser perdidas. Então ela decidiu. Olha, ela decidiu, foi uma decisão pessoal, não teve intervenção de Deus. Porque tem aqueles que esperam assim: quando Deus tocar no meu coração eu vou fazer. Está errado. Aquilo que você tem que fazer, é você que tem que fazer, e não é Deus. Deus vai abençoar a sua atitude, a sua ação, mas aquilo que cabe a você, você tem que fazer. Ela decidiu, mesmo com a alma amargurada: eu não vou ficar do mesmo jeito, eu não vou aceitar mais essa situação. Eu não vou mais ficar condicionada a esse coitadismo, a ficar chorando pelos cantos, a não comer. Eu não vou aceitar isso mais na minha vida. Mesmo com essa alma amargurada, eu vou me levantar e eu vou chorar, mas eu vou também orar ao Senhor. Glória a Deus. A oração tem o poder de mudar a nossa realidade. Não espera as coisas ficarem tudo bem, com vontade de orar para você orar, que não, você tem que ir contra a sua própria vontade. Você tem que decidir mudar a sua vida, tem que decidir. Olha, orou ao Senhor: ah, porque do jeito que eu estou triste assim, Deus não vai nem me ouvir. Quem é você para dizer isso?
Quem somos nós para dizer o que Deus vai fazer e pode fazer? Aqui, ela, do jeito que estava, ela decidiu orar. Ou seja, coisa que o texto ainda não tinha falado o que ela havia feito. Às vezes, as pessoas enfrentam os problemas e elas, ao invés de recorrer ao Senhor em primeiro lugar, orar ao Senhor, buscar, não. Ela fica tentando resolver dos seus próprios jeitos. Do seu próprio jeito. Ela fica tentando, com a sua própria ciência, com a sua própria inteligência. Ela fica tentando de um jeito, tentando de outro. E aí o tempo vai passando. Aqui ela nos ensina a levantar mesmo contra a própria vontade e orar ao Senhor. Olha só, quando ela decide levantar e quando ela ora ao Senhor, olha o que ela fez. Fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida. O seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Olha que interessante. Quando ela decide orar, ela também já começa a entender os propósitos de Deus. Ela tem uma iniciativa e faz um voto ao Senhor. É interessante porque há muitas pessoas que reclamam da vida, reclamam do outro, reclamam daquilo que faz com ele, mas não conseguem tirar proveito de nada do que acontece. Aqui, para você ver, a própria situação em si da Penina o impulsionou a mudar a sua história, a mudar a sua vida. Olhando por esta ótica, Penina não foi de tudo ruim na sua vida. Penina não foi de tudo ruim na sua vida. Sabe por quê? Porque tem muitas pessoas que passaram e irão passar a vida inteira estéril, porque não tem uma Penina para poder impulsionar e fazê-la desejar algo diferente. Outros, quando tem a Penina na sua vida, reclamam e não consegue tomar uma decisão como Ana tomou. E aí fica só no campo da murmuração. Fica só no campo de amaldiçoar o outro, de falar mal do outro, que o outro é ruim, que o outro é não sei o quê, mas não toma nenhuma atitude. Irmãos, os problemas que nos sobrevêm, eles têm uma finalidade. E é claro que há situações que nós mesmos cavamos com decisões erradas e nós arcamos com essas consequências. Agora, eu preciso aprender que tudo que me acontece, seja coisa boa ou coisa ruim, eu preciso extrair uma lição daquilo para a minha vida. Eu preciso pegar aquilo que está acontecendo à minha volta, parar de ficar colocando sentimento nisso, porque nós somos mestres em fazer isso. Tudo é humilhação, tudo está me humilhando, e aí ficamos com aquele sentimento de, tadinho de mim, coitadinho de mim, e aí não fazemos nada, temos que parar com isso. Nós temos que olhar a situação que está acontecendo, de justo, de injusto, seja o que for. O que eu posso aprender com tudo isso? Porque qualquer problema que sobrevém, ele também me vem como uma oportunidade de melhorar a minha vida e a minha história. Penina aqui, na vida de Ana, representa exatamente isso. Uma oportunidade de não ser mais a mesma. Uma oportunidade de mudar a sua vida. E ela entendeu isso. Não foi fácil. Não era fácil. Todos os anos seguindo o seu marido e vendo a sua rival, como o texto a chama, com os seus filhos. Possivelmente ela tinha 10 filhos. Porque o Cana fala aqui, olha, porventura não sou melhor do que 10 filhos. Talvez estaria fazendo alusão à quantidade de filhos que Penina tinha, mas não importa. O importante é que mesmo sabendo o trajeto, sabendo o que iria ouvir, todos os anos ela ia junto com o seu marido lá para Siló. Ela não deixou de ir. Mesmo sabendo que no caminho ia ser humilhada, mesmo sabendo que ao chegar lá, ela ia ver
Ela ia sentir na pele, Penina falando com ela: eu tenho filhos e você não tem filho. Mas mesmo assim ela não desistiu de mim. Isso aqui é um ponto a se destacar, porque por qualquer coisinha as pessoas estão deixando o casamento, estão deixando a igreja, estão deixando a comunhão, o relacionamento. Por qualquer coisinha as pessoas estão assim muito melindrosas demais. Melindrosas demais, porque uma palavra maldita ou mal colocada já é o suficiente para a pessoa ficar agora em casa, não tem mais jeito e pronto, acabou. Mesmo passando por tudo isso, mesmo não podendo gerar, ela ia com ele todos os anos apresentar sacrifícios. Ela ia, mesmo chorando, mesmo não comendo, mas eu não vou desistir, eu vou estar do lado do meu esposo, do meu marido, eu vou continuar. Era uma tortura, mas mesmo assim ela não absteve de adorar ao Senhor. Mas Penina, por outro lado, foi um instrumento pelo qual impulsionou Ana a tomar uma decisão, a levantar daquela situação, porque quando o texto fala que ela se levantou, não é simplesmente essa questão de estar deitado ou caído e se levantar, não. É levantar o espírito, levantar a alma, levantar o entendimento. Ela acordou para a vida, ela levantou, ela tomou uma decisão, ela teve uma atitude diferente. Esse levantar de Ana aqui é uma atitude que ela ainda não havia tomado. Decidiu mudar a sua vida e mudar a sua história. E Deus a honrou, porque o nosso Deus é assim. Todas as vezes que nós nos apresentamos a Ele com um coração quebrantado e contrito, Ele não rejeita. Ele mudou a história de Ana e pode mudar a sua história hoje, pode mudar a minha história hoje. Nós precisamos de mudar o que nós estamos fazendo para receber aquilo que nós ainda não havíamos recebido da parte do Senhor. Para receber algo que eu não tenho, eu preciso fazer algo que eu ainda não fiz. Ana aqui, ela fez algo que ela não tinha feito ainda. Por isso que ela recebeu aquilo que ela não tinha. Aí o texto segue. Ela estava orando, fez o voto ao Senhor. Versículo 12. Enquanto ela continuava a orar, dizendo diante do Senhor, o sacerdote ali observava a sua boca, porque ela só gesticulava, ela não falava, não saía som. E ele interpretou errado, ele achou que ela estava embriagada. E aí ele fala com ela no versículo 14: até quando continuará embriagado? Abandone o vinho. Ana respondeu: olha, não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Primeira vez que o texto fala que ela estava se derramando aos pés do Senhor. Ela não estava mais reclamando, não estava mais chorando por causa de Penina, ela não estava mais com greve de fome por causa de Penina, ela estava agora se derramando aos pés do Senhor. Não julgues a tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: vá em paz, e que Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Aí o texto segue dizendo, ela disse: espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Olha, todo mundo que chega diante do Senhor, irmãos, ele sai diferente. Aleluia. Sai diferente. Você pode estar triste do jeito que for, mas se você se derramar aos pés do Senhor, o seu semblante vai mudar. A alegria vai ficar estampada na sua cara, no seu rosto. Porque não tem como chegar diante do Senhor de um jeito e sair do mesmo jeito. A vida é transformada, o seu rosto já não estava mais abatido. Isso significa que a sua alma encontrou refrigério. Porque não é assim? O coração aflito faz com que o semblante fique caído,
Não é assim que acontece? É assim. Significa que houve uma alteração por dentro, houve uma mudança interna no seu coração, a ponto de ser notório do lado de fora. Olha, já não estava mais abatido o seu rosto. Na manhã seguinte eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz a um filho. Ele deu o nome de Samuel, dizendo: eu pedi ao Senhor. Até quando ficaremos do mesmo jeito e não mudaremos a nossa postura e não tomaremos uma atitude diferente? O que nos sobra é só lamento aos pés de Deus. Ela se derramou, olha, a sua alma foi se derramando. Não bebi vinho nem bebida fermentada, eu estava derramando minha alma diante do Senhor. E Deus mudou a história de Ana. O capítulo 2 fala que é uma canção de Ana, é uma oração, uma canção. E aqui ela fala no versículo número 5: a que era estéril deu à luz a 7 filhos. 7 filhos, capítulo 2, versículo 5. 7 filhos, era estéril. Mas Deus mudou a história de Ana, porque Ana decidiu mudar, ter uma atitude diferente, decidiu mudar a sua vida. E Deus foi e mudou a história de Ana. Ana queria um filho. Deus deu mais do que um filho. Deu um juiz. Deu um sacerdote para Israel, além da expectativa de Ana. Porque Ana mudou teve uma atitude diferente, mudou a sua postura. E Deus a surpreendeu, dando muito mais do que ela havia lhe pedido. Amém? Vamos orar? Se coloque de pé, vamos orar. Não adianta ele ficar simplesmente vendo a vida passar e reclamando das mesmas coisas. Tanta gente que só repete aquilo que já ouviu da mãe, ouviu da avó, do avô, que só repetindo, e a vida é a mesma coisa. As mesmas reclamações que a mãe teve, o filho também tem, fica repetindo aquilo e não toma atitude nenhuma. Isso não muda nada. Isso só te coloca cada vez mais para trás, porque a murmuração te faz andar para trás. Agora, o dia que você decidir, ou qualquer um de nós aqui decidir, fazer algo que ainda não havia feito, receberá algo que ainda não tem. E muito mais. Deus é o Deus que surpreende. Ele vai além das nossas expectativas. Ana era estéril, chorava e clamava a Deus por um filho. Deus concedeu 7 filhos para ela. E mais do que isso, o filho que ela tanto chorou para ter, não foi simplesmente um homem ou mais um homem que passou neste mundo. Ele foi juiz, ele foi sacerdote, foi aquele que ungiu o rei Davi. Para você ter noção da dimensão dos propósitos de Deus. Tudo isso estava nos planos de Deus através de uma estéril. Então não reclame daquilo que está acontecendo com você, à sua volta ou com a sua casa. Deus tem uma forma de trabalhar diferente. Deus tem um propósito lindo. Deus tem algo surpreendente. Só se derrame aos pés do Senhor. Clame a Ele. Faça algo que você ainda não fez, que você também receberá algo que ainda não recebeu da parte do Senhor, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós nos derramamos diante de Ti nesta noite, na certeza, Pai, de que o Senhor se faz presente, de que o Senhor está aqui nos ouvindo, Deus, e que o Senhor conhece, ó Pai, cada um que está aqui presente, aquilo que está passando na mente, no coração de cada um. O Senhor sabe, ó Deus, como cada um chegou aqui hoje para Te adorar. E o Senhor conhece as verdades, ó Deus, existentes no homem. E em nome de Jesus, o que eu Te peço, ó Pai, é que o Senhor surpreenda, ó Deus,
Que o Senhor mude história aqui nesta noite. Muda, ó Deus, vidas. Lares, ó Deus, venham ser transformados pelo poder que há no teu nome. Tu és, ó Pai, o Deus que tem planos e propósitos, ó Deus, com tudo aquilo que nos acontece. Todas as lutas, ó Deus, todas as provações, todos os problemas, na verdade, ó Pai, tudo isso, ó Deus, para nós é uma oportunidade, ó Deus, de alcançarmos coisas que ainda não temos da tua parte. Pai, em nome de Jesus, que os olhos, ó Deus, espirituais venham ser abertos, para que os teus filhos, ó Pai, ao invés de reclamar, ao invés, ó Deus, de ficar simplesmente, ó Deus, cultivando esse espírito, ó Pai, de autocomiseração, comece, ó Deus, agora a enxergar, ó Deus, que o Senhor está vivo, que tem um Deus no céu, que esse Deus é poderoso e Ele pode mudar a história, e Ele tem o prazer de mudar a história, e assim, ó Deus, começar a se derramar aos teus pés, e vidas, ó Deus, sendo transformadas, ó Pai, pelo poder que há, ó Deus, no teu nome. Em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor venha, ó Deus, restaurar, ó Deus, sonhos, ó Deus, nos corações aqui nesta noite, em nome de Jesus. Que o Senhor, ó Deus, venha soprar vida, ó Pai, aonde, ó Deus, está morto. Deus, aonde já não tem mais esperança, ó Deus, que o Senhor sopre, ó Deus, vida, ó Deus, nesse coração, ó Deus, nesta vida, em nome de Jesus Cristo. Casamentos, ó Deus, que o Senhor venha estar, ó Deus, restaurando em nome de Jesus Cristo. Tu és o Deus do impossível, e nós confiamos no Senhor, e nós, ó Deus, entregamos tudo ao Senhor, na certeza, ó Pai, de que o Senhor é o Deus que tudo vê, é o Deus que tudo sabe. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, ó Deus, muda, ó Pai, corações aqui nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Assim, ó Deus, nós oramos, ó Pai, crendo no Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Amém? Dá para virar a chave e mudar, fazer algo que ainda não fez, para receber aquilo que ainda não tem. É assim o processo com Deus. Reclamar não vai adiantar. Se temos que enfrentar, enfrentamos, né, com a cabeça erguida. Levanta a cabeça, porque vai passar e Deus tem um novo amanhecer para cada um de nós, em nome de Jesus. Estenda suas mãos, que o grande amor do nosso Deus e Pai, a graça redentora de Cristo Jesus, as doces consolações do Espírito Santo de Deus reinem em cada vida, agora e para todos sempre. Todos digam amém, amém. Deus abençoe sua vida. Vá em paz, em nome de Jesus.